O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é uma pessoa? Como justificar a divindade e a pessoalidade ou a personalidade do Espírito Santo à luz das Escrituras? Essas são algumas questões que eu vou procurar responder com você neste conteúdo aqui, neste vídeo ou neste episódio de podcast, se você preferir acompanhar o Teodidatas neste formato, intitulado O Espírito Santo é Deus? Não apenas Deus, mas ele é uma pessoa. Como justificar, como fundamentar isso? Esses são os assuntos pelos quais nós vamos passar nesta nossa conversa. Eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e você pode ter acesso a esse resumo. Você pode ter acesso ao PDF dos slides que eu estou compartilhando com você aqui na descrição do vídeo no YouTube ou do episódio de podcast também. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no Teodidatas ou de acompanhá-lo no formato de podcast, link na descrição do vídeo no YouTube, de deixar o seu comentário e de compartilhar este vídeo. Vamos lá então, vamos tentar responder a esta pergunta. O Espírito Santo é Deus? A primeira observação a fazer, junto com Alistair McGrath, é que o Espírito Santo tem sido por muito tempo como a Cinderela da Trindade. Esquecido, deixado de lado, mas quando aparece realmente se torna muito importante. Mas essa ideia do McGrath é que o Espírito Santo muitas vezes acaba sendo deixado de lado nas nossas especulações teológicas, na nossa especulação acerca da Trindade. E por quê? Bom, nós já vamos ver isso na teologia mais contemporânea, mas eu vou trazer uma citação aqui do Gregório de Nazianzo, que tenta explicar um pouquinho o porquê disso. Tá? Essa citação do Gregório ela é distintamente católica no sentido de que ela pressupõe uma autoridade forte da tradição da Igreja. Eu acho que o Gregório vai um pouco além do que podia ou deveria aqui, como protestante que sou, mas de todo modo há algo nessa citação aqui que nos chama a atenção para esse processo de reconhecimento da divindade do Espírito Santo, ainda que não tenha esse peso de magistério da Igreja ou de autoridade embutida na tradição da Igreja, como o Gregório parece aqui sugerir. Mas o que diz o Gregório de Nazianzo é o seguinte: o Antigo Testamento anunciava o Pai de maneira mais clara e o Filho de modo mais velado. O Novo Testamento revelou o Filho e sugeriu a divindade do Espírito Santo. Agora, o Espírito habita em nós e é-nos revelado de maneira mais clara. Não convinha proclamar o Filho de maneira direta, enquanto a divindade do Pai não tivesse assim ainda sido admitida. Também não convinha que se reconhecesse o Espírito Santo antes do reconhecimento da divindade do Filho. Em vez disso, por meio de avanços progressivos e de uma escala gradual, tivemos de avançar e adquirir maior clareza para que a luz da Trindade pudesse resplandecer. Eu acho que esse reconhecimento gradual ele tem a ver com a especulação teológica acerca da Trindade, e não exatamente com uma revelação progressiva pós-bíblica, né, depois das Escrituras, acho que não. Mas sim no sentido de uma especulação teológica que vai progredindo. Nesse sentido eu posso concordar com o Gregório de Nazianzo, não no sentido de uma revelação progressiva no seio da Igreja, à parte ou além das Escrituras. E é isso mesmo que eu procuro então trazer aqui para nós. Primeiro, a especulação teológica, especialmente até o século V depois de Cristo, girou em torno da divindade do Filho. Depois de bem estabelecida a divindade do Filho, o pensamento dos teólogos se voltou, até mesmo como uma consequência do reconhecimento da divindade do Filho, é importante a gente deixar claro isso, à divindade do Espírito Santo. Uma citação bem mais recente aqui, veja o que diz Júlio Andrade Ferreira no seu livro Teologia Sistemática Contemporânea. Quanto aos fundamentos bíblicos da doutrina trinitária, diremos que do Pai não se contesta a divindade, mas a distinção. Que o Pai é Deus, isso é claro, mas será ele distinto das outras pessoas? Do Filho não se contesta a distinção. É evidente que o Filho personificado em Jesus é diferente do Pai. Mas o que se contesta, então, acerca de Jesus é a divindade. E aí nós temos, por exemplo, a heresia ariana. Do Espírito, o que se contesta é a personalidade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa? Responder a essa pergunta
nos leva à resposta à primeira pergunta que eu introduzi nesse vídeo. Será que o Espírito Santo é Deus? Responder a pergunta acerca da personalidade do Espírito Santo acaba nos levando a responder a pergunta acerca da divindade do Espírito Santo. Bom, a primeira resposta que eu poderia dar, ou a resposta mais clara que eu poderia dar à primeira pergunta, é que o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Se nós lembrarmos o nome atribuído a Jesus pelo anjo, né, na verdade, pelo profeta no Antigo Testamento, mas relembrado pelo anjo Gabriel, Jesus é Deus conosco, Emanuel. Jesus, Emanuel, é Deus conosco. Se Jesus é Deus conosco, por outro lado, o Espírito Santo é Deus em nós. Jesus é Deus que veio habitar conosco na forma de carne. O Espírito Santo é Deus em nós, Deus habitando no nosso espírito. E aqui, nessa correlação entre Jesus e o Espírito, algo muito interessante. Se Jesus não é Deus, ele não pode nos salvar, pois somente Deus pode nos salvar. Da mesma forma, se o Espírito Santo não é Deus, ele não pode nos santificar, pois somente Deus pode nos santificar. Agora, uma outra citação de um pai oriental, a citação de Basílio de Cesareia. Todos aqueles que estão em busca de santificação voltam-se para o Espírito, pois todos buscam aquele cuja vida se pauta pela justiça e pelo bem, pois seu sopro os renova e vem auxiliá-los na busca de seu propósito. Por ser capaz de aperfeiçoar a outros, nada lhe falta. Ele mesmo não é um ser que precisa ter suas forças restauradas, pois é ele mesmo quem vivifica. Ele não é um ser que precisa ter as suas forças restauradas, pois é ele mesmo quem vivifica. As almas nas quais o Espírito habita são por ele iluminadas, assumindo seu caráter e transmitindo a graça aos outros. A partir desse ponto, adquirem a capacidade de compartilhar os dons da graça, alcançam a cidadania celestial, um lugar no coro dos anjos, um gozo sem fim, o permanecer em Deus, tornando-se semelhantes a Ele, o bem supremo, tornando-se um com Deus. Aqui, então, a explicação que McGrath traz a essa citação de Basílio. Para Basílio, o Espírito Santo faz com que os homens tanto sejam semelhantes a Deus, como sejam um com Deus, e somente aquele que é divino pode fazer isso. Aqui seria interessante analisar a palavra espírito, porque pneuma em grego e ruá no hebraico significam vento, sopro. E aqui tem uma distinção muito interessante no Antigo Testamento. Isaías 40, verso 7, fazendo alusão ao vento que sopra do deserto, ele lembra que a relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. Isaías 47. Então, há um aspecto do Espírito de Deus como vento, como sopro, que traz juízo, assim como o vento que vinha do deserto trazia esse juízo, fazia a flor do campo murchar, e assim como o homem não passa de relva diante do Senhor. Mas Oséias 6,3, por outro lado, diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E o vento que trazia essas chuvas ali em Israel era o vento que sopra do mar Mediterrâneo. Por isso nós temos o seguinte: o Espírito como vento, como sopro de Deus, juízo por um lado e refrigério por outro. O vento leste, o vento que vem do deserto, traz juízo, destrói o orgulho do homem. Por outro lado, os ventos ocidentais, os ventos que vêm do mar Mediterrâneo, eles trazem chuva para a terra seca, trazendo refrigério ao abatido. Os ventos ocidentais vindos do Mediterrâneo trazem a umidade e a estação das chuvas sobre o território da Palestina, e é isso que está por trás daquela referência de Oséias 6,3 que nós mencionamos aqui, que nós já vimos antes.
O Espírito é o sopro da vida de Deus. Em Gênesis 2:7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em Ezequiel 37, 9 e 10, a conhecida passagem do Vale dos Ossos Secos, nós temos o seguinte: a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, não ao Espírito Santo, né, mas ao Espírito daqueles ossos. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aqui é o Espírito no sentido de sopro da vida de Deus, que depende, é claro, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, né? Mas é essa ação do sopro de vida, tanto lá no homem formado do pó da terra, quanto nessa situação do Vale dos Ossos Secos, passagem bem conhecida de Ezequiel, esse sopro da vida, o Espírito do homem, soprado pelo Deus, depende do sopro de Deus pelo seu Espírito. Pelo Espírito de Deus, que é o sopro, que é a vitalidade, que é esse vento de Deus. O Espírito Santo também é apresentado agora de forma mais especificamente no Novo Testamento como dom de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui estamos em Atos 2. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Algo interessante sobre essa ideia de o Espírito como dom. Jesus é a oferta, é o sacrifício de Deus por nós. João 4,10 e 2 Coríntios 9,15, entre outras passagens, afirmam isso. Mas, se Jesus é a oferta, o dom no sentido de sacrifício, o Espírito Santo é o dom, o presente de Deus para nós, é isso que nós temos em Atos 2,38. A palavra grega dorea é usada tanto em referência ao Espírito Santo quanto em referência a Jesus, nessas passagens que eu mencionei aqui. A palavra grega dorea tem o sentido de algo dado gratuitamente, mas ela é derivada de outra palavra grega, doron, que tem o sentido de oferta de sacrifício. Então veja que interessante essa conexão até mesmo semântica, essa conexão até mesmo etimológica entre o dom de Cristo e o dom do Espírito. Jesus é a oferta de sacrifício por nós e por causa da oferta de sacrifício de Cristo por nós, nós recebemos o Espírito Santo como presente de Deus. Agora, o Espírito Santo também é a certeza e antecipação da nossa participação na renovação escatológica da criação. Ou seja, ele é o selo e a garantia da herança. Aqui nós vamos para o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Algumas traduções no verso 14 mencionam ou trazem o penhor, mas talvez a melhor tradução seja garantia ou até mesmo arras. O que é o arras? O arras é um instituto jurídico que representa a antecipação do valor de um contrato dado em garantia ao vendedor. Essa antecipação é dada em garantia ao vendedor. O arras passa à propriedade do vendedor imediatamente, antes da concretização do negócio. Não é somente uma garantia, mas uma antecipação do pagamento futuro. O Espírito Santo não é somente a garantia da nossa redenção, mas a antecipação do gozo da própria vida de Deus em nós. Agostinho de Hipona tem uma conhecida passagem na qual ele, num silogismo, considera que que o Espírito Santo é Deus que procede de Deus, que é amor.
ele se concentra em 1 João e afirma que Deus é amor e o amor procede de Deus. E, sendo assim, se Deus é amor e o amor procede de Deus, Deus é amor que procede de Deus. O amor de Deus está em nós, porque ele procede de Deus, e o Espírito Santo está em nós. Deus que procede de Deus é o Espírito Santo. Essa é a conclusão desse silogismo de Agostinho de Hipona. Ou, de outra forma, o maior dom de Deus é o amor, o Espírito Santo é o maior dom de Deus, logo o Espírito Santo é o amor. Certo? Então, Agostinho identifica o Espírito Santo com o amor, fazendo isso identifica o Espírito Santo com Deus, e o amor que está em nós é o próprio Espírito de Deus. Certo? Eu gosto de resumir essa especulação de Agostinho da seguinte forma: o Espírito Santo é o amor, ou melhor, o amor, de novo, o amor é Deus que procede de Deus, o Espírito Santo é Deus que procede de Deus, logo, o amor de Deus em nós é o próprio Espírito Santo de Deus em nós. Tudo isso para fortalecer a ideia de que o Espírito Santo é Deus, para fortalecer a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós ainda temos algumas evidências e textos prova para considerar acerca disso. Tá? O Espírito Santo é descrito nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, como tendo as propriedades básicas de uma pessoa. Ele tem inteligência e consciência e autodeterminação. Eu não vou passar por esses textos, você pode depois pesquisá-los, por isso, inclusive, você pode ter acesso aí ao PDF dos slides, tá bom? O Espírito Santo age como uma pessoa. Nós temos isso em João 15, 26, 16, 8 e 11, Atos 8, 2, todos esses textos. O Espírito Santo pode ser atingido como uma pessoa. De novo, os textos provam aí. O Espírito Santo é um outro consolador igual ao próprio Jesus. Esse outro aqui, no grego, é a expressão grego allos, e não heteros. Então, allos seria um outro da mesma espécie, diferentemente de heteros, que seria um outro de outro tipo, de outra espécie. Então, ele é um outro consolador igual ao próprio Jesus. Aqui a referência é João 14,16. Eu deveria ter colocado aqui no asterisco essa referência ao allos e não ao heteros. Mas, um relacionamento, para nós nos relacionarmos com Deus e com o Espírito de Deus, um relacionamento só é possível com uma pessoa. A ideia de eu e tu, a ideia de Martin Buber, uma ideia reforçada recentemente, contemporaneamente por Martin Buber. Um relacionamento jamais é possível com uma coisa ou um objeto. Isso é o tipo de conhecimento que se estabelece, é o tipo de relação que se estabelece com uma coisa ou objeto, por isso o Espírito Santo não poderia ser uma coisa ou um objeto, ele precisa ser uma pessoa. Essas são as considerações que eu tenho para fazer acerca da divindade e da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu espero que a partir dessa análise que nós fizemos juntos aqui, tenha ficado claro que sim. Este é mais um conteúdo, é um dos primeiros, na verdade, e talvez o mais significativo, mais um conteúdo para a playlist de pneumatologia do Theodidatas, playlist sobre a doutrina acerca do Espírito Santo. Na sequência eu devo postar mais alguns conteúdos acerca deste assunto também. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de acompanhar o Theodidatas também no formato de podcast. Lembrando que você pode baixar os slides no formato de PDF, os slides desse estudo aqui. O link está também na descrição do vídeo no YouTube e no podcast. Não se esqueça ainda de deixar o seu comentário e de compartilhar este conteúdo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.